Você tem muitos compromissos e isso te deixa tensa ou tenso? Aqui Kátia Maciel do Coluna em Movimento trazendo para você maneiras diferentes de você aliviar a sua dor de coluna sem cirurgia, sem medicamentos. Esses dias eu estava lendo um livro muito interessante, onde ele trazia os 4 compromissos que a gente precisa ter com a gente mesmo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a partir do momento dessa leitura, eu pensei, caraca, se a gente começa a levar à risca esses compromissos, a gente não fica mais tenso, a gente não fica mais preocupado com nada, a gente não traz tensão para o corpo da gente. E aí eu falei, preciso falar isso para a galera do Coluna em Movimento. Então eu quero trazer para vocês aqui. E aí eu já vi que, na verdade, esse autor dos 4 compromissos, ele já trouxe o 5º compromisso. E eu vou trazer para vocês aqui também hoje. Então, vamos lá aos primeiros 4 compromissos. E analisa bem se isso não pode fazer toda a diferença na vida de tensão muscular que você leva. Analisa isso. Primeiro compromisso: seja impecável com as suas palavras. Você sabe, já falei algumas vezes aqui no canal que as palavras têm poder. Então, dependendo do que a gente fala para o outro, ou dependendo do que a gente fala até para a gente mesmo, alguma coisa assim, ai, você é burra mesmo, né? Ai, você é uma idiota. Ou fala para o outro isso, você é burro, você é idiota. Isso não é tenso? Isso não é pesado? E isso a gente mesmo falando para a gente, então, fica mais pesado ainda. Então, seja impecável com as suas palavras. É o primeiro compromisso. Pensa muito bem antes de falar. Gente, eu estou fazendo esse exercício. Vou falar para vocês. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente tem hábitos muito enraizados, muito enraigados. Sem querer, a gente fala até uma frase feita que a gente nem queria dizer. Então, antes de falar com alguém, antes de reagir a alguém, pensa muito bem no que vai falar. E aí, observa se depois que passou a confusão toda da coisa, se não ter falado, se não foi melhor do que se tivesse falado. Não estou pedindo aqui para vocês engolirem sapo não, tá? Não é isso. Mas se vai falar, fala de maneira menos violenta, fala de maneira mais leve. E aí, eu garanto que vocês vão sentir a diferença. Eu já estou sentindo diferença, juro. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Muitas vezes a gente fala assim, ai, fulano está querendo me provocar. Ai, ele falou isso só para me provocar. Ou então, principalmente com o filho, né? A gente fala assim, ô filho, você está fazendo isso para me cutucar? Não, você falou isso para me atingir, né? Isso é levar para o pessoal. Às vezes a pessoa te falou e ela nem percebeu que caiu mal para você. Porque você, né, ou eu, trouxe para um ponto que é da minha criação. Eu criei esse resultado dessa fala. Mas muitas vezes não é o que realmente a pessoa quis dizer. Então, observa cada reação que você tem quando alguém te diz alguma coisa. Observa as suas reações no dia a dia. Como é que elas estão? Se realmente elas estão levando para o lado pessoal. E aí, o que isso tem a ver com a coluna? Eu estou sempre puxando. Isso tem a ver com que cada vez que a gente tem essa reação bruta, nossa, fulano está querendo me provocar. Não, ele falou isso de propósito, fez isso de propósito. A gente já entra numa tensão. Isso é natural, gente. O corpo, os nossos músculos,
eles reagem naturalmente a partir daquilo que a gente está pensando, da forma como a gente reage às coisas. E eu estou falando isso não para vocês não só, eu estou falando isso para mim também, porque eu também sou, às vezes eu reajo sem pensar. Então eu tô reforçando esses 4 compromissos aqui com vocês, para eu ouvir mais uma vez isso. Eu sou de carne e osso como vocês, eu sou de músculos e tenho também sangue quente correndo nas veias. Então, este é um grande exercício para mim. E eu espero que eu possa ajudar vocês a se manterem um pouco mais relaxadas, para que essa tensão toda não reflita lá na coluna. É esse o grande ponto. Terceiro compromisso: não tire conclusões precipitadas. É quase que linkado com esse anterior, né? Não tire conclusões daquilo que você está vendo ou ouvindo. Tenha certeza que o que você está ouvindo é real, é de fato. Porque senão o que você está ouvindo pode se tornar só mais uma historinha fantasiosa na cabeça. E historinhas fantasiosas na nossa mente é o que mais gera crença, é o que mais gera julgamento. E julgamentos são totalmente tensionáveis. Eles tensionam o nosso corpo. Então, cada vez que você ouvir algo, se atenha se aquilo que você está ouvindo é de fato aquilo que você está ouvindo. E claro, para cada um pode cair de uma maneira diferente, porque os pontos de vista são diferentes. Então, se eu disser que eu não vou hoje para a cidade, por exemplo, eu não vou hoje para a cidade, pode cair para uma pessoa: por que ela não vai para a cidade? Aconteceu alguma coisa? Nossa, por que será? Ou para uma pessoa: ela não foi para a cidade porque ela quer descansar. Então, para cada pessoa, pode ter uma interpretação diferente. E eu dei um exemplo bem básico, tá, gente? Mas imagina isso dentro de uma situação, dentro de uma conversa mais fervorosa. Como tirar as conclusões daquilo que a pessoa está pensando ou falando pode ser muito perigoso e provocar também essa tensão. Essa tensão, vou até trazer isso aqui antes de continuar, essa tensão que a gente sente no corpo a partir do momento de reações a algumas falas ou de conversas mais calorosas, elas vêm, gente, de substâncias que o nosso cérebro mesmo emite para colocar a gente em estado de alerta. Porque o cérebro ele está vendo ali que a situação está feia. Ele está vendo ali que a situação está calorosa. Mas o cérebro ele não sabe se é só uma simples conversa ou se tem um elefante. Um elefante não, elefante não vai correr atrás de você, talvez. Mas talvez tenha um tigre na sua frente e você tenha que correr. Então o cérebro prepara os nossos músculos para sair da situação, para correr da situação, para fugir e não ser pego. E quando a gente reage a uma ação do outro, é simples, é igualzinho a situação, é como a situação do tigre. Você está querendo fugir da situação e não morrer. Por isso que a gente fala, por isso que a gente devolve uma moeda que muitas vezes não é o que a gente queria devolver. Então, mais uma vez, pensa mais antes de falar. Analisa primeiro a situação antes de tirar essas conclusões. Quarto compromisso: dê o melhor de si mesmo para qualquer situação. Vai lavar seu banheiro? Dê o melhor de si. Mesmo que o melhor de si seja só passar um paninho no chão, não precisa lavar. Mas naquele momento é o que você poderia ter dado de melhor. Vai fazer um almoço? Ai, vou preparar o almoço. Mas você está com pouco tempo?
e você só fez ali um mexidão, para o mineiro mexidão é típico, ou um macarrão, é um prato único. Você não precisa fazer um banquete, mas você fez aquilo que você poderia fazer de melhor naquele momento. Mas traz a sua intenção que aquilo, mesmo sendo um prato único, é o melhor que você poderia dar para as pessoas que vão comer junto com você, é o melhor que você deu de si. Coloca capricha num temperinho, mesmo que seja um macarrão alho e óleo, que é bem simples de fazer, coloca uma folhinha de manjericão depois ali no final, coloca um oréganozinho por cima. Isso já muda tudo, é um carinho a mais, sabe? É um cuidado a mais, é o melhor de si que você está dando. Arruma uma casa? Ah, eu queria colocar uma flor aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma flor. Ah, vai ali no fundo do quintal e pega gravetos e coloca dentro de um vaso, dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Coloca umas pedrinhas dentro da garrafa de Coca-Cola e coloca gravetos lá dentro e coloca no meio da mesa. As pessoas vão chegar e vão observar que tem algo diferente na mesa, tem um enfeite lá. Não precisa ser sofisticado nada. Olha eu falando da Coca-Cola aqui, gente, eu que sou totalmente avessa da Coca-Cola, não chego nem perto dela, olha eu aqui sugerindo. Mas é que eu estou falando com pessoas que gostam, e tudo bem. Então, o melhor de si não precisa ser sofisticado, mas pode ser uma bela surpresa para quem está chegando e vendo aquilo. E o melhor de si não é com o outro só não, tá? É com você mesmo. Dá o melhor de si para você mesmo, para você no final do dia falar: nossa, consegui cumprir a minha agenda hoje, que alegria! Ai, como é que você conseguiu cumprir a sua agenda hoje, se você nunca fez isso? Ai, eu comecei a anotar tudo no papel. Tudo que eu tinha que fazer, eu coloquei e fui ticando. Olha, fiz isso, fiz aquilo, e no final do dia eu consegui fazer tudo que eu precisava. Estou orgulhosa de mim. Nossa, como eu estou orgulhosa. Isso é dar o melhor de si, para você mesmo, principalmente. Agora, vocês querem saber qual é o quinto compromisso? Esse é muito importante, mas muito importante mesmo. Quinto compromisso: não acredite em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Vocês acreditam em mim? Não deveria, não. Eu só sou um ponto de vista dentro do universo de possibilidades para ensinar você a cuidar da sua coluna. Então, me assistam, mas assistam também outros profissionais que também estão aqui trazendo a boa intenção de te ajudar. Seja cético, mas aprenda a ouvir. Confie em você mesmo. Essa que é a grande sacada. Confie em você mesmo e em mais ninguém. Confie na sua intuição. Junta tudo que você aprendeu, coloca num caldeirão e tira a sua essência. A essência que você vai precisar para cuidar de você no dia a dia e para ter alívio das suas dores cada vez mais. Gratidão por estarem aqui, gratidão por me ouvirem, gratidão por compartilhar os vídeos do Coluna em Movimento. E se esses vídeos estão sendo úteis para você, por favor, leve o Coluna em Movimento para mais e mais pessoas. É muito importante, dentro do meu propósito de vida, que muitas pessoas se beneficiem de práticas tão simples e tão leves como as que o Coluna em Movimento tem trazido aqui para você. Gratidão.